Como passa voando! Já foi o mês, já estamos no mês, praticamente no mês de setembro. Então, eu vou fazer o meu planejamento da tese pro mês de setembro. Já vou dar um spoiler aqui: eu não consegui render muito no mês de agosto, mas, como eu sempre digo, a gente tem próximo dia para tentar tudo de novo. Então, hoje, em Diário de uma Doutoranda, vou mostrar aqui o meu planejamento no computador pro mês de setembro. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, a vida tá uma correria, mas, né, um dia após o outro, a gente sempre tentando se organizar, voltar à rotina, né, e deixar tudo mais organizado para a gente poder fazer a nossa pesquisa. Agora as coisas estão se encaminhando de novo para o normal, eu tô retomando a minha rotina, apesar de não ter conseguido fazer muitas coisas que eu tinha me programado para fazer no mês de agosto. Mas tá tudo sob controle, tá tudo organizadinho. Então hoje eu vou mostrar aqui no computador aquela minha agenda, como é que tá indo a minha organização. Mas antes de eu mostrar minha organização aqui no computador, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente tá ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá! Como sempre, vou deixar a câmera aqui bonitinha para eu poder, então, ficar com as mãos livres e poder fazer aqui o meu calendário. Eu tinha me programado no mês passado para poder ler, já começar a ler o artigo 2 da tese, que eu já queria ter finalizado o artigo 1. Até se você não viu o planejamento do mês de agosto, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você dar uma olhada. Mas eu não consegui começar ainda a ler o artigo 2, então eu vou deixar esse artigo 2 aqui para ler ele lá na primeira semana de setembro. Com certeza eu vou terminar a finalização do meu artigo essa semana. Sim, consegui adiantar, apesar de, né, ter feito algumas mudanças na minha rotina, eu consegui fazer algumas alterações no artigo 1, então faltam só alguns detalhes mesmo para mandar para minha orientadora. Eu tinha mandado já uma primeira versão, uma primeira parte para ela, ela já me retornou, claro, com algumas sugestões de melhorias, com algumas alterações, inclusive eu vou conversar com ela agora na quinta-feira, a gente tem uma orientação, e foi legal da parte dela até se oferecer para me ajudar a organizar os próximos passos, porque eu confesso que com essas alterações da rotina eu acabei me perdendo um pouquinho no foco da tese ali, fiquei meio que remando, e ela percebeu isso no meu próprio texto e se ofereceu então para a gente fazer uma reunião e organizar então o foco para os próximos passos, afinal o prazo tá aí, né? Tá indo, a gente tem que terminar essa tese. Então, na quarta-feira eu tenho reunião com a orientadora, já vou deixar aqui então marcadinho. E nessa semana, então, eu vou focar na tese. Uma outra coisa que eu resolvi fazer também, pensando sobre essas dificuldades que eu tive agora no mês de agosto, eu vou me focar só na tese no mês de setembro. Então, eu estou me organizando nas atividades da empresa para eu poder tirar férias, entre aspas, e poder me dedicar mais tempo para a tese. A grande dificuldade que eu sinto é engrenar. Parece que eu começo a estudar e vai travando, a coisa não anda porque eu tenho que parar o que eu estou fazendo para fazer as atividades profissionais. Então, isso acaba me frustrando um pouco e eu tenho muita dificuldade em engrenar e realmente terminar. Talvez, se eu parar ali 4, 5 dias só fazendo isso, eu vou produzir muito mais do que se eu ficar fazendo um pouquinho, né? Parece que não engrena. Então, já me organizei para isso, né? Já estou me organizando totalmente para poder antecipar as atividades da empresa e focar só na tese nos dias que eu puder, no mês de setembro, né? Claro, vai ter 2, 3, 4 dias ali no mês de setembro que eu não posso totalmente ficar isolada da empresa, mas eu vou me dedicar mais à tese e isso vai me dar uma tranquilidade a mais também. Com relação à revisão do artigo 1, vou terminar essa semana, então, já me organizei para isso, final de semana também. Então, na primeira semana ali de setembro, já vai estar com a minha orientadora a versão final do artigo 1. E aí, de novo, esse artigo 1 é legal. Perdi um tempo, entre aspas, trabalhando nele, mas foi legal porque eu li mais coisas e eu, assim, entendi um pouco melhor a teoria que eu tô trabalhando e isso vai me ajudar a dar insumos também para eu trabalhar melhor o meu artigo 2. Então, a ideia é trabalhar, vou voltar lá para setembro, eu vou ler o artigo 2 aqui na primeira semana de setembro e aí eu espero, então, até final de setembro, finalizar escrita do artigo
2. Ah, Amália, mas tu vai finalizar assim numa tacada só, tu pode? Eu já tenho os dados coletados, né? Se você acompanhou os planejamentos anteriores, eu coletei já todos os meus dados do artigo 2 e eu até já analisei. Eu só dei uma pausa para poder me dedicar um pouco mais ao artigo 1, já que a minha tese é em artigos. Então, eu tenho esses dados, eu já tenho eles analisados, eu só preciso realmente sentar e escrever o artigo 2, mas a minha grande dificuldade é que estava faltando um pouco de teoria, entender melhor a teoria que eu estou propondo, para poder então organizar melhor os meus resultados e aí fazer sentido o meu artigo. Então, assim, no mês de setembro eu pretendo então focar totalmente no artigo 2 e agora no mês de agosto, finalzinho do mês de agosto, eu vou finalizar artigo 1. E aí eu até vou deixar em amarelinho aqui. Aqui também vou trocar isso aqui para finalizar artigo 1, que aí já fica pronto, né? Se a minha orientadora quiser mandar para aquela special issue que eu já tinha comentado, né? Que eu encontrei, já tá tudo pronto até dia 31 para ela ler, e aí a gente pode mandar para revisão, para poder submeter, porque o prazo para submissão é 30 de setembro, então tá tudo certo enquanto a isso. E aí até eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas tarefas aqui para o artigo 1, esses artigos aqui eu até já li, eu li bem mais do que isso, até acabei, assim, nos dias que eu não conseguia me focar na tese, assim, eu acabava lendo artigo. Ah, hoje eu não vou conseguir escrever, eu vou ler artigo. Então eu consegui adiantar bastante, muitas leituras, né, até para entender melhor essa teoria que eu estou trabalhando. E o que eu tenho percebido é tarefa muito genérica, né? Escrita do artigo 1, óbvio que eu vou escrever o artigo 1. Então, eu vou excluir isso aqui, e aí eu vou colocar algumas tarefas que eu preciso fazer, como, por exemplo, terminar seção 1, 2, né? O 1 seria introdução, 2 do artigo 1, que eu preciso, então, finalizar a escrita, que tá, assim, escrita de qualquer jeito, né? Tá bem livre aquela escrita, então eu preciso voltar e escrever com uma linguagem acadêmica, né? Uma linguagem científica. Eu preciso terminar seção 3 do artigo 1, que essa seção 3 aqui eu preciso realmente escrever. Que essa parte aqui ela só está em tópicos e eu não terminei de escrever ainda. Então aqui eu preciso então escrever e aprofundar discussão. E aí, depois de fazer isso, então, eu também vou organizar referências, porque às vezes eu até já comentei, né? Às vezes ali a escrita tá fluindo, eu coloco parênteses, coloco citar artigo da pessoa tal, assim, porque eu não me lembro bem o nome, enfim, eu sei qual é o artigo, mas às vezes para buscar no Mendeley demora um pouco mais, porque eu tenho que lembrar como é que se escreve o sobrenome, então às vezes eu só coloco ali, colocar artigo daquele artigo, colocar citação daquele artigo assim, assim, assado, eu deixo marcado no texto, então eu tenho que organizar as referências Mendeley, né, ver se tá tudo certinho, tá tudo organizado, até vou deixar isso aqui mais para baixo, que vai ser a última coisa que eu tenho que fazer, esse aqui para cá também, pronto. Então, para o artigo 1, basicamente isso que eu preciso fazer, né? Que terminar a escrita, deixar mais científica a escrita da seção 2, que ela já está escrita, mas né, passar o olho por cima e organizar. Escrever a parte 3 do artigo, que ela também já está em tópicos, mas agora eu preciso formar os parágrafos, né? Mas também não é muito, acho, sei lá, 1000 palavras, alguma coisa assim. E organizar as referências do Mendeley, porque eu consigo fechar o artigo 1 e mandar para minha orientadora. Eu vou enviar o artigo para minha orientadora, e até vou colocar aqui, de repente, isso aqui para outra semana. Colocar para dar um espaço para minha orientadora ler, né? E aí eu vou enviar artigo para orientadora. Já vou combinar com ela, orientadora. Já vou combinar com ela que eu vou enviar o artigo 1, então. Artigo 1. Que eu vou enviar o artigo 1 para ela, então, ali pelo dia 1º de setembro. Ela tem o final da semana, tem o feriado na outra semana, ela consegue ler com calma o artigo. Então, essa é a minha organização agora para o mês de setembro. Vai dar tudo certo, com certeza está dando. Agora que as coisas voltaram ao normal, que eu tô conseguindo retomar minha rotina, fica muito mais fácil de retornar às minhas atividades. E claro, né, se tem aquele dia que a gente não tá conseguindo retomar, tem o próximo dia pra gente voltar a tentar até engrenar, até voltar à rotina normal. E aí, como é que tá indo a sua pesquisa? Como é que tá indo o teu planejamento? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo.
Até.